Ei meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje super especial para falarmos aí sobre a nossa minissérie Tratando a SOP sem anticoncepcional. Vão chegando, sejam todas muito bem-vindas. Quem tava com saudade aqui da nossa live, coloca eu nos comentários. Tenho certeza que vocês também estavam morrendo de saudade, vamos matar um pouquinho dessa saudade hoje. E eu não vou poder, né, enrolar muito aqui no começo não, porque o conteúdo de hoje é extenso, a gente vai falar muita coisa. Afinal de contas, eu quero resumir na live de hoje tudo que eu contei, expliquei, né, e falei lá na nossa minissérie Tratando a SOP sem anticoncepcional. Foram 4 episódios, então olha só, vou resumir os 4 episódios aqui na nossa live de 1 hora hoje. Quem aqui assistiu a minissérie? Conta pra mim aqui nos comentários se você assistiu e, é claro, o que você achou do conteúdo, né? A Carol tá falando, meu primeiro dia, estou amando o teu conteúdo. Sejam bem-vindas vocês também que estão aqui assistindo pela primeira vez. Eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem quem eu sou e por que eu faço o que eu faço também, né? Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez, coloca aqui nos comentários primeira vez, que eu quero também saber quem são vocês. A Ana colocou, sou nova seguidora e tô na dúvida se largo o anticoncepcional como tratamento da SOP. Ana, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que em 1 hora você vai descobrir o que fazer. Você vai ter certeza do que fazer em relação ao tratamento, tá bom? Olha, muita gente aqui assistindo pela primeira vez, né? Sejam muito bem-vindas. E olha só, a primeira coisa que eu contei lá na minissérie Tratando a SOP sem anticoncepcional foi quem eu sou e por que eu faço o que eu faço, né? E aproveitando que tem tanta gente nova, tanta gente chegando aqui pela primeira vez, eu vou fazer o mesmo aqui, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição e sou portadora da síndrome do ovário policístico há nada menos do que 20 anos. Eu tive meu diagnóstico com 13 anos. Na época eu já tinha muitos sintomas da síndrome do ovário policístico, então eu era uma pré-adolescente bem sintomática, eu já tinha muita queda de cabelo, já tinha muita barba. Gente, de todos os sintomas, o que mais me incomodava sempre era a questão dos pelos. Quem aqui também sofre com questão, né, principalmente com relação ao excesso de pelos no rosto? Eu era essa pessoa. Eu tinha todos os sintomas, mas de todos o que mais me incomodava e o que mais acabava com a minha autoestima era, sem dúvida nenhuma, os pelos. Porque eram pelos muito grossos, muito escuros, eles ficavam bem evidentes em toda essa região de pescoço, nas laterais do rosto, no queixo. Então era praticamente uma barba, né? Parecia muito a barba de um homem. Eu já tinha todos esses sintomas, tinha também muita acne, né, a pele muito oleosa, muita queda de cabelo, sempre tive excesso de peso, então desde muito criança sofria, né, por conta da questão do peso. E nessa época, quando eu tinha 13 anos, eu menstruei pela primeira vez, eu menstruei com 12, quase 13 anos, e os meus ciclos menstruais, eles eram sempre muito grandes, eu ficava 7, 10 dias menstruada. E aí, de tanto reclamar pra minha mãe que aquilo tava me incomodando, porque além dos ciclos serem muito grandes, eles eram sempre acompanhados também de muita dor, eu tinha muita cólica. E aí eu enchi os picuás da minha mãe pra ela me levar na médica ginecologista, porque eu queria saber o que tinha de errado comigo. Eu já me via como diferente em relação às meninas da minha escola, as minhas amigas e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Minha mãe, né, o que a minha mãe fez? Ela me levou à médica. Vi agora que eu não coloquei o tema da live, gente. Vamos pôr aqui pra quem tá chegando agora não perder. Minha mãe me levou na médica ginecologista que cuidava dela na época, doutora Sandra, lembro dessa senhora até hoje. E a médica me encaminhou para um exame de ultrassom pélvico, né? Que é aquele ultrassom que a gente faz por fora da barriga. Quando eu fui fazer o exame, gente, talvez esse seja a pior lembrança que eu tenho dessa época, foi o raio desse ultrassom aí abdominal, né, pélvico. Porque o médico que estava fazendo o exame, na época, ele perguntou pra mim, na hora que ele estava fazendo lá a coleta das imagens, o porquê de eu estar fazendo aquele exame. E aí eu falei pra ele que a minha médica tava investigando, né, o porquê que eu tinha ciclos menstruais tão doloridos e tão gigantes e tudo mais. E aí ele falou que era ovário policístico, né, e ele falou isso de uma forma muito traumática, porque primeiro,
ele olhou pra mim e falou assim, além de todos os sintomas que você já tem, como esses pelos onde você não deveria ter e o excesso de peso, então ali na hora ele evidenciou aquilo que mais me incomodava, aquilo que mais eu queria esconder das pessoas, né, que era o excesso de pelos. Então ele deixou muito claro que aquilo era visível, aquilo era nítido e isso me matou de vergonha. E aí ele falou que além desses sintomas eu também tinha os ovários muito policísticos, né? Eu tinha muitos microcistos nos ovários e que aquilo era síndrome do ovário policístico. E aí eu levei o resultado do exame pra médica, né, pra doutora Sandra, ela confirmou o diagnóstico, falou que era SOP mesmo e que eu tinha que usar anticoncepcional pro resto da minha vida. E, gente, naquela época, imagina, coisa de 20 anos atrás, né? Como que era há 20 anos? A gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Eu lembro que naquela época a internet da minha mãe era uma internet de escada e eu tinha que entrar na internet depois da meia-noite para pagar um único pulso no telefone. Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas não existia banda larga, Wi-Fi, internet gratuita. Gente, isso era tipo irreal, assim. Então o acesso à informação naquela época era muito ruim, muito pequena. E o que eu sabia de síndrome do ovário policístico é que SOP era aquela doença que impedia as mulheres de engravidar. Foi bem desse jeito que eu pensei na hora que a médica falou que eu tinha síndrome do ovário policístico. E ela ainda confirmou isso pra mim. Ela falou pra mim que eu tinha que usar anticoncepcional pro resto da minha vida e que o dia que eu quisesse engravidar, se eu quisesse ter filhos, eu teria que fazer um tratamento. Então, pra mim, do jeito que eu escutei aquilo, foi assim: você é infértil, você não vai poder ter filhos, se um dia você quiser ter filhos, você vai ter que batalhar muito pra isso acontecer. E aquilo me traumatizou, assim, de uma forma inimaginável, porque eu fui a criança que cresci assistindo novela mexicana. Gente, eu assisti Maria Mercedes, eu assisti Marimar, eu assisti Maria do Bairro, a Usurpadora. Então, pra mim, eu era, tipo, Maria do Bairro, que ia achar lá o Carlos Daniel, ia casar e ia ter uma família cheia de filhos. Era aquele o meu sonho, né? Eu queria muito aquilo. Então, embora eu não quisesse engravidar com 13 anos, a minha projeção de vida, a minha projeção de futuro era a família de margarina, era a família de novela mexicana. E aí, quando ela falou isso, gente, eu sofri muito. Na hora, assim, na consulta eu já comecei a chorar. Minha mãe ficou, coitada, desesperada, não sabia o que fazer, não sabia o que fazer comigo, onde me enfiar. E eu acabei guardando isso por muito tempo, né? Usei o anticoncepcional, comecei a usar anticoncepcional praticamente, sei lá, semanas ou dias depois daquilo, eu não me lembro. Mas comecei a usar o Diane 35, que era o anticoncepcional mais forte, né, dos anos 2000. E usei o Diane 35 por muitos anos, muitos anos. E aí, isso ficou tão marcado em mim, isso foi tão forte pra mim, que quando eu conheci o Luiz, que hoje é meu marido, né, vocês conhecem aqui do Instagram, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: se você quiser ter filhos, eu não sou a mulher ideal pra você. Não, nem vamos começar um relacionamento porque eu tenho síndrome do ovário policístico e eu não posso ter filhos. Eu falei exatamente isso pra ele, a gente tava, sei lá, com uma semana de namorinho, né, de ficando ali. E aí ele falou que isso não seria problema, que a gente superaria qualquer outro, né, qualquer coisa, que ele tava comigo e tal. A gente começou a namorar. No ano seguinte a gente casou e na lua de mel eu esqueci de levar o meu anticoncepcional. Esqueci de levar, não tomei ali durante uma semana e engravidei na lua de mel. O que aconteceu, gente? Quando eu pulei uma parte importante da história para tentar resumir aqui para vocês, porque a gente tem pouco tempo. Mas essa questão do peso, do ter excesso de peso e ter os sintomas da SOP e tudo mais, mexeu muito com o meu psicológico. E quando eu tinha 16 anos, eu desenvolvi anorexia nervosa. Eu tive anorexia, cheguei a ficar com 34 quilos, fui internada no Ambulim, que é o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu passei 6 meses me tratando. E nesse período que eu estava internada, eu conheci uma nutricionista maravilhosa que mudou a minha vida, que era a nutricionista que cuidava de mim lá, né? E ela sabia, ela entendia dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Não sei se ela era portadora ou não relacionei muito isso na época, mas ela me ajudou muito e ela me deu muita força e me fez acreditar que eu poderia tratar aqueles sintomas que estavam me incomodando, que era o excesso de pelos, a queda de cabelo, que continuaram mesmo com o Diane 35, de uma forma que fosse saudável pra mim, que eu não precisaria ser tão magra, eu não precisaria pesar 34 quilos pra ser bonita e tal. Ela fez todo um trabalho, né, minucioso e lindo comigo enquanto eu estive internada. E aí, quando eu saí do Ambulim, eu fiz o quê? Prestei vestibular pra nutrição. E
quando eu fui para a faculdade de nutrição, eu comecei a mudar completamente os meus hábitos, porque na minha família a alimentação era uma coisa muito ruim. Eu vim de família italiana, né? Então as pessoas comem muito, as pessoas comem muita massa, as pessoas comem muito carboidrato. Na minha casa sempre foi assim. Gente, eu lembro assim, é bizarro falar isso, mas quando eu tinha fome à tarde, entre o almoço e o jantar, eu comia biscoito recheado. Tipo, era bolacha recheada que tinha na despensa da minha casa. O que a gente tomava junto com o almoço era refrigerante. De lanche na escola, quando eu era pequena, eu levava salgadinho. Então era assim, absurdos, né? Que hoje eu olho e falo assim, nossa, que absurdo, mas era o hábito alimentar da minha família. Foi assim que minha mãe foi criada e foi assim que ela criou eu e minha irmã. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu resolvi mudar isso. Eu já estava mais velha, eu já era dona das minhas escolhas, eu já podia falar não, né, pro nuggets frito da minha mãe na hora do almoço e comecei a mudar os meus hábitos alimentares. Nessa mesma época eu entrei numa academia, comecei a fazer a musculação, a fazer aulas de ginástica, morria de vergonha, gente, morria de vergonha. Era tipo, nossa, era uma pagação de castigo ir pra musculação, porque eu achava que tava todo mundo me olhando, tava todo mundo me julgando, porque depois da anorexia eu ganhei muito peso. No próprio tratamento do Ambolin, um pouco depois que eu tive alta, eu tomava muito estimulante de apetite, muito remédio, né, muito ansiolítico, remédio, enfim, né, variados, e isso me fez ganhar muito peso. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu já tava com excesso de peso de novo, que era a realidade que eu tinha lidado, tá, praticamente toda a minha vida. E aí eu entrei na faculdade, comecei a mudar os meus hábitos, emagreci de uma forma natural, então perdi bastante peso, comecei a treinar, fui definindo meu corpo, melhorei muito o percentual de gordura que eu tinha na época. Consequentemente, eu comecei a ter melhora dos sintomas, mas na época eu não relacionei com essa mudança de padrão, né, de comportamento alimentar e de atividade física e tudo mais. Mas uma coisa é fato, né? Os sintomas de fato começaram a diminuir quando eu comecei a mudar os meus hábitos, embora eu continuasse com o anticoncepcional. Então, quando eu usava o Diane 35 antes de toda essa mudança, eu usava o Diane, eu menstruava entre as cartelas, então eu tinha, entre aspas, né, um ciclo menstrual regular. Eu não tinha cistos nos ovários quando eu fazia ultrassom, porque o Diane impede essa formação, mas eu continuava tendo sintomas que me incomodavam. Meu cabelo continuava caindo, eu continuava tendo barba, e isso começou a melhorar na faculdade quando eu mudei os meus hábitos. Foi aí que eu conheci o Luiz, a gente casou e eu esqueci, né, o raio da cartela lá do anticoncepcional em casa. E aí o que eu pensei? Tenho SOP, não vou engravidar, pra que eu vou ficar tomando isso, né? Agora eu já tô casada, já tava formada, trabalhando e tal. Falei assim, quer saber? Não vou nem atrás disso e quando eu voltar pra São Paulo eu vejo o que eu faço. Quando eu voltei pra São Paulo, gente, da lua de mel, o meu avô tinha sido internado com um AVC. E ele ficou, assim, acho que uns 14 dias na UTI, foram dias terríveis, assim, a gente passou muito estresse por conta da internação dele. Eu acabei ficando, né, como meio que à frente dos cuidados ali, das visitas e tudo mais. E, nem liguei pra anticoncepcional, sabe? Não tomei na viagem, continuei não tomando quando eu voltei. O meu avô veio a falecer, né, logo depois disso, ele ficou internado e nem se recuperou, nem voltou do coma. Ele faleceu. E aí, uma semana depois que ele tinha falecido, eu sonhei que eu tava grávida. E eu acordei com a certeza absoluta de que eu estava grávida. Aí eu liguei pro meu marido, o Luiz ia pedir demissão da academia onde ele dava aula naquele dia pra gente empreender. A gente ia empreender, montar o nosso próprio negócio e tal, a gente tava com umas ideias assim. E aí eu liguei pra ele e falei assim, Lu, você já conversou com o seu chefe? Aí ele falou assim, não, por quê? Eu falei assim, então não conversa. A gente vai conversar quando você chegar em casa. Ele falou assim, não, mas o que aconteceu? A gente já tinha conversado N vezes, né, sobre essa questão dele pedir demissão e a gente empreender no consultório e tal. E ele falou, como assim? A gente já conversou várias vezes. Eu falei assim, não fala com seu chefe, a gente vai ter que conversar. Não, me fala o que tá acontecendo, eu tô grávida. Aí ele, como você sabe que você tá grávida? Eu falei, eu sonhei que eu tava grávida. Aí ele falou assim, Carol, não é assim que funciona, né? Não é porque você sonhou que tá grávida que você tá grávida. Eu falei assim, Lu, você não tá entendendo, eu tenho certeza que eu tô grávida. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, mas eu tenho certeza que eu estou grávida. E aí ele falou, tá bom, então faz um teste de farmácia. E por que ele falou isso? Porque como toda tentante portadora, né, eu nem era tentante, gente, mas como toda mulher com síndrome do ovário policístico, eu tinha medo de fazer teste de gravidez.
Porque toda vez que a minha menstruação atrasava, mesmo usando anticoncepcional, eu achava que eu tava grávida. E aí eu fazia o exame, né, o teste, e dava negativo. E aí, cada vez que esse teste dava negativo, o que eu falava pra mim mesma? Eu tenho SOP e eu não vou engravidar nunca. Eu tenho SOP e eu não posso engravidar, eu não posso ser mãe. Então, quando o Luiz me falou pra eu fazer um teste, ele sabia que eu tinha teste em casa. E ele sabia que eu não ia querer fazer. Porque depois de vários testes negativos, a coisa que eu menos queria era fazer um teste. Porque era como se o mundo estivesse falando pra mim que eu não ia poder engravidar e não ia poder ter filhos. E aí, eu desliguei o telefone e o que eu fiz? O teste. E aí o teste deu positivo. E eu mandei a foto pra ele quase caiu duro, né? Eu não sei qual foi a reação dele, porque ele tava na academia. Ele pediu as contas do mesmo jeito, pediu demissão naquele dia. E essa começou a história, né, da Manu. A Manu hoje, ela vai fazer 6 anos em novembro, né? Então isso já fazem aí 6 anos. A gestação dela foi super tranquila, eu me alimentei super bem, treinei a gravidez toda, foi muito tranquila. Obviamente não usei anticoncepcional, né, tava grávida. E depois do parto, eu corri no meu ginecologista e falei pra ele, doutor Otávio, eu preciso de um anticoncepcional, que eu possa usar enquanto eu amamento. E aí ele falou, mas por que você precisa de um anticoncepcional? O que tá acontecendo? Eu falei assim, eu preciso porque eu não quero voltar a ter todos os sintomas da SOP que eu tinha antes, né, quando eu era mais nova. E aí ele, como assim? Queda de cabelo, barba, acne. E o doutor Otávio, ele começou a me acompanhar um pouquinho antes da gravidez e ele nem sabia que eu tinha síndrome do ovário policístico, porque quando eu comecei a ir nele, além de usar o anticoncepcional, lembra, eu já tinha mudado os meus hábitos, então eu já tava completamente sem sintomas da SOP. E ele falou assim, Carol, você nem sabe se você tem SOP. O diagnóstico foi feito quando você era muito nova, isso aí nem existe. Não usa anticoncepcional, você não precisa do anticoncepcional. E eu falei assim, não, doutor, eu preciso, porque eu não quero voltar a ter barba, eu tinha barba, era uma coisa horrível e tal. E aí ele falou assim, Carol, a única coisa que você precisa fazer pra tratar a síndrome do ovário policístico, você já tá fazendo, que é cuidar de você, é cuidar da sua alimentação, é fazer atividade física, tudo isso você já faz. Eu saí do consultório desse doutor Otávio, gente, com 2 pés atrás. Porque apesar de, desde a faculdade, eu estudar sobre isso e eu ver o papel da alimentação no controle hormonal e ver o papel da alimentação, né, no tratamento dos sintomas da SOP e tudo mais, eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que aquilo era 100% real. Só que eu não voltei a tomar anticoncepcional porque entre não ter os sintomas e amamentar minha filha era mais importante pra mim. Então eu optei por manter a amamentação e não tomei anticoncepcional. 8 meses depois do nascimento dela, eu descobri que eu tava grávida do Tintin, que vocês também conhecem dos stories e aqui do Instagram. Só que a gravidez do Tintin, ela foi muito perto da gravidez da Manu, né? Total, sem querer, eu não tava esperando, eu achei que de fato 2 raios não caíam no mesmo lugar. Então eu tinha engravidado a Manu por sorte e eu não ia ter tanta sorte assim de ter um segundo filho. E aí eu engravidei dele, muito perto do primeiro parto. E num contexto diferente, né? Eu tinha uma filha pequena, né, pra criar, praticamente uma recém-nascida lá de 8 meses. E aí, o que aconteceu? Eu tive um descolamento do saco gestacional bem no comecinho da gravidez do Tintin. Isso me deixou extremamente ansiosa, eu tinha medo de perder o bebê, o meu maior medo era sofrer um aborto. Foi um período muito difícil, eu tinha realmente muito medo da gravidez ser interrompida. Eu tive que parar de amamentar a Manu de forma abrupta, porque quando eu descobri o descolamento, meu médico não me deu outra opção. Ele falou assim, Carol, você precisa parar de amamentar a Manu hoje, porque você pode ter um descolamento pior, você pode ter uma perda gestacional, o seu bebê pode acabar indo embora. E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar, né, de amamentar a Manu, fiquei completamente sedentária, não podia ir pra academia, não podia fazer atividade física. Me alimentei muito mal, porque a minha única válvula de escape para toda essa questão emocional era a comida. E eu sempre fui tendenciosa a comer carboidrato, então massa, pão, doce, açúcar. Gente, eu sempre troquei o prato principal pela sobremesa, assim, sem o menor sacrifício. Se você falasse pra mim, você quer almoçar ou você quer comer uma taça de mega duplo sundae com banana split e chantilly? Eu ia pegar a sobremesa. Então eu comi muito mal por conta do estresse e da ansiedade. Obviamente não dormia, porque a minha filha era pequena e ela acordava muito de madrugada. E aquele caos todo foi instalado na minha vida durante 39 semanas, que foi o período que eu estive grávida do Tintin. Ele nasceu e eu lembro como se fosse ontem, que na maternidade eu passei a mão no meu rosto e eu senti de novo aquele monte de pelo áspero no meu pescoço.
E eu brinco, né, com vocês seguidores, que quando o Tintin nasceu, a SOP renasceu na minha vida. Porque foi no parto dele que eu me dei conta que os pelos tinham voltado, que era o sintoma que mais me incomodava. Além de eu ter aumentado 30 quilos na gravidez, né, por todo esse contexto, e tá com a pele oleosa, cheia de acne, com muito cravo, ou seja, todos os sintomas de novo. Que ainda pioraram durante a amamentação dele, quando meu cabelo também começou a cair, eu quase fiquei careca. Eu tinha, tipo, falhas, tipo, entradas enormes na lateral do cabelo, e aquilo começou a me incomodar muito. Só que eu sou muito grata a isso, porque foi nesse dia que eu vi que eu tava com a barba de novo, que eu me dei conta que o Dr. Otávio, 1 ano e meio atrás, tava certo. E o que eu fazia pra tratar a SOP, que tava dando certo, e tava me impedindo de ter os sintomas, não era o Diane 35. Era, na verdade, o meu comportamento, eram os meus hábitos, era a minha dieta, era a forma como eu tava me cuidando e o que eu tava fazendo no meu dia a dia. E foi nesse dia, ou seja, há 4 anos, que eu decidi parar de fazer tudo que eu fazia em termos de profissão para me dedicar ao tratamento da síndrome do ovário policístico. Então foi nesse dia, no dia que o Tintin nasceu, que eu deixei de ser nutricionista esportiva e materno-infantil, que eram as áreas que eu atuava e que eu me dedicava, para cuidar de mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico que sofrem, né, estavam sofrendo e ainda sofrem o que eu sofri até então. Então, há 4 anos nasceu a Carol, que vocês conhecem, né? A rainha da síndrome do ovário policístico, como muita gente me chama. E foi daí, então, que nasceu também os nossos programas de atendimento à mulher com síndrome do ovário policístico. É por isso que hoje eu só falo de síndrome do ovário policístico. Dou umas pinceladas, né, no assunto endometriose, porque depois de alguns anos eu descobri que também sou portadora da endometriose. Mas há 4 anos que eu me dedico exclusivamente a estudar e entender a síndrome do ovário policístico. Então esse é um pouquinho da minha história, né? Tem muito mais coisa que eu podia contar aqui pra vocês. Eu fui vítima do anticoncepcional, eu tive início de embolia pulmonar há 5 anos. Então, assim, tem detalhes aí que realmente não dá tempo da gente contar numa live, mas eu acho que esse é o principal pra vocês entenderem por que eu faço o que eu faço e quem eu sou, né? Agora, outra coisa que eu contei pra vocês lá na minissérie, né, tratando a SOP sem anticoncepcional, foi o porquê do anticoncepcional não ser tratamento da síndrome do ovário policístico e qual é o verdadeiro tratamento da SOP. Então, ok, Carol, anticoncepcional não trata, mas o que trata, né? O que de fato melhora a síndrome do ovário policístico? E eu vou contar isso pra vocês aqui hoje também. Primeira coisa que vocês precisam entender, gente, o que é um tratamento? Tratamento é aquilo que atua na causa do problema, é aquilo que modifica o seu desenvolvimento, a sua fisiopatologia, ou aquilo que impede as consequências daquele problema, né? Consequências trazidas por aquele problema de saúde. Então, para vocês entenderem por que anticoncepcional não trata a SOP e por que eu não tratei a síndrome do ovário policístico por 15 anos enquanto eu usei Diane 35, vocês precisam entender qual é a causa da SOP, como ela se desenvolve e quais são as suas consequências quando ela não é tratada. Bom, causa da síndrome do ovário policístico. Ela ainda é desconhecida, né? A gente não tem 100% de certeza sobre a etiologia do desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, mas o que a gente tem de mais certeza hoje é que a SOP é uma doença de herança genética. Então, a gente sabe que mulheres portadoras de síndrome do ovário policístico, quando têm filhas meninas, essas filhas meninas têm até 50% mais chance de também terem SOP do que meninas nascidas de mães não portadoras. Então, a genética hoje é algo concreto que a gente tem em relação à origem e o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Mas, mesmo que a mulher tenha uma genética favorável a esse desenvolvimento, então mesmo que ela tenha, né, geneticamente ela tenha sido desenvolvida para ter SOP, ela de fato vai ter a síndrome do ovário policístico quando ela for exposta a fatores ambientais favoráveis. Isso a gente chama de epigenética. São situações da nossa vida que modulam o desenvolvimento e a apresentação dos nossos genes. Então, uma menina ou uma mulher, uma adolescente que é geneticamente vulnerável a ter síndrome do ovário policístico, ela só vai desenvolver a SOP se ela estiver exposta
há fatores ambientais favoráveis. E a gente já vai falar sobre as questões das mães que não têm SOP, tá bom, Pan? Eu vi que você colocou aqui, minha mãe não tem SOP, eu já vou falar sobre isso. Quais são os fatores ambientais favoráveis para o desenvolvimento da SOP, que vão fazer com que aquela menina que tem a tendência genética para desenvolver SOP de fato desenvolva? Má alimentação, sedentarismo, estresse e ansiedade, sono ruim e alta exposição a metais pesados, agrotóxicos, contaminantes ambientais, que a gente chama hoje de disruptores endócrinos. Então, uma menina nascida de uma mãe portadora de SOP tem a tendência a desenvolver SOP e vai desenvolver se for exposta a esses fatores ambientais. E aí, entre a má alimentação, a gente tem várias coisas que podem favorecer. Alto consumo de carboidratos, alto consumo de açúcares, baixo consumo de proteínas e gorduras saudáveis, alto consumo de industrializados, de adoçantes, enfim, tem muita coisa aí dentro dessa questão da alimentação que favorece a mulher a desenvolver a síndrome do ovário policístico. Então, origem da SOP. Qual é a causa da síndrome do ovário policístico? Genética, influenciada por fatores ambientais. Má alimentação, estresse e ansiedade, piora do sono ruim e exposição a fatores ambientais como agrotóxicos, contaminantes ambientais, disruptores endócrinos. Na genética, a gente modifica, a gente muda a nossa genética? Não, é impossível. Os fatores ambientais, a gente consegue alterar? Consegue. Então, o que seria um tratamento que age na causa do problema? Seria um tratamento que age na má alimentação, no sedentarismo, no estresse e na ansiedade, no sono ruim e na exposição a contaminantes ambientais, agrotóxicos e pesticidas e por aí vai. Aí, dentre esses 5 pilares, a gente tem, então, a base do tratamento. Anticoncepcional atua em uma dessas coisas? Quando você começa a usar anticoncepcional, sua alimentação melhora? Não. Quando você usa anticoncepcional, você deixa de ser sedentária? Não, a menos que você vá fazer atividade física. Quando você usa anticoncepcional, você deixa de ter estresse e ansiedade ou melhora seu sono? Never. Então, anticoncepcional, de fato, evidentemente, não age na causa do problema. Segunda coisa que um tratamento precisa fazer: muda o desenvolvimento ou a fisiopatologia da doença, que é a forma como a doença se instala na pessoa, Quais são as sucessivas ações de um problema na saúde da mulher. Na síndrome do ovário policístico, o que a gente sabe hoje sobre o desenvolvimento da SOP? A gente sabe que a mulher que tem a genética favorável, quando é exposta aos fatores ambientais, acaba desenvolvendo uma situação chamada disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. E o que é essa disbiose, O que essa disbiose faz? Faz com que a gente tenha uma dificuldade em absorver e utilizar o carboidrato como fonte de energia. Qual é a consequência dessa disbiose? Barriga inchada, um abdômen distendido, aquela barriga estufada. Eu ouço muito isso das meninas portadoras de SOP, até, inclusive, gente, das mulheres que são magras e são portadoras da SOP. É aquela barriga que lembra um comecinho de gravidez. Não é aquela barriga de gordura, Aquela barriga molenga que incomoda. É uma barriga estufada, durinha, redondinha. Parece que tá começando ali uma gestação. Acompanhado de uma maior vontade de consumo de carboidratos. Então, a mulher que tem disbiose tende a ter uma maior necessidade pelo consumo de carboidratos doces e salgados, massas, pães, doces e tudo mais. Quando você tem disbiose, você tem um desequilíbrio da microbiota intestinal. Você superalimenta um tipo de bactéria, que são as bactérias que se alimentam desses carboidratos, desses açúcares e dessas farinhas, e começa a ter um aumento desse tipo de bactéria no seu intestino. Por isso disbiose, por isso desequilíbrio. É porque dentre os 2 tipos de bactérias que a gente tem no intestino, a gente superalimenta um tipo e o outro fica em baixa quantidade, fica em menor quantidade em proporção àquele outro que cresceu muito. E aí, esse desequilíbrio da microbiota intestinal que leva a essa barriga estufada, esse abdômen distendido, mais formação de gases, principalmente quando você come alimentos saudáveis. Comer um brócolis, comer uma couve, uma folha, vai parecer um balão, de tantos gases que você sente. Isso é muito característico da disbiose e eu tô vendo que vários de vocês aqui sentem isso, Estão se identificando. Quando a gente tem a disbiose, gente, além desses sintomas, a gente também começa a comer mais carboidrato para superalimentar aquela bactéria que a gente mesmo fez crescer.
E a consequência disso é o desenvolvimento da resistência à insulina. Então, um intestino inflamado, um intestino em desequilíbrio gera no nosso organismo uma segunda condição, que é a resistência à insulina. Uma dificuldade do nosso corpo em absorver e utilizar corretamente os carboidratos da dieta. Então, você come o carboidrato, você come o pão, você come a massa, você come o doce, só que esse carboidrato não vira energia para você. Esse carboidrato não se transforma em energia no seu corpo. E aí você se sente como? Cansada, tem fadiga, não sente vontade de fazer nada, não quer ir nem na padaria comprar o pão que você quer comer. Essa é a principal consequência, né, o principal sintoma de uma resistência à insulina. Você sente muita fome, muita vontade de comer carboidrato, muita vontade de comer massa, pão, doce, etc. Ao mesmo tempo que é como se você não tivesse energia para nada, você não tem disposição para viver. Se você pudesse, dormiria lá 14, 15, 16 horas por dia e acordaria com mais sono do que foi dormir. Essa resistência à insulina, esse quadro chamado resistência à insulina, é o que origina o aumento dos hormônios masculinos na maior parte das mulheres com SOP. Então, como que a SOP se desenvolve? Vamos voltar lá. Fator genético, modulado pelos fatores ambientais. Então, muita exposição a fatores, disruptores endócrinos, contaminantes ambientais, sedentarismo, estresse, ansiedade, sono ruim, má alimentação, a mulher desenvolve desbiose. A mulher com desbiose desenvolve resistência à insulina. A mulher que tem resistência à insulina começa a produzir insulina demais. E para quem não sabe, insulina é um hormônio. O que acontece com os nossos hormônios? Um hormônio sempre vai interferir na produção e na utilização de vários outros hormônios. Então, quando você tem a resistência à insulina e você tem o aumento da insulina por conta disso, você começa a ter vários outros hormônios entrando em desequilíbrio. Entre os quais a gente tem quais? Testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, hormônios androgênicos que levam a sintomas, como o aumento dos pelos, a acne, a queda de cabelo. E aí a gente tem a síndrome do ovário policístico. Esse é o desenvolvimento da SOP. Pensando no desenvolvimento anticoncepcional, altera a desbiose? Muito pelo contrário, anticoncepcional não faz bem para o nosso intestino, ele não é saudável para o nosso intestino. Ele não promove o aumento das bactérias gram-positivas que estão no nosso intestino. Anticoncepcional controla a resistência à insulina? Anticoncepcional piora a resistência à insulina. Temos dezenas de estudos de 2020 mostrando que o uso contínuo de anticoncepcional via oral faz com que as mulheres tenham maior tendência ao desenvolvimento do diabetes por promover resistência à insulina. Então, anticoncepcional não muda, não modifica o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Ele não impede que você venha a ter SOP quando você tem a genética favorável e é exposta a fatores ambientais favoráveis. Então, no segundo momento ali, anticoncepcional não trata a SOP. Terceiro, e sim, Ana, anticoncepcional piora resistência à insulina, tá? Terceiro, o anticoncepcional ainda pode se salvar, né? Lembrem que eu falei que tratamento é aquilo que vai na causa do problema, anticoncepcional não vai. Modifica o seu desenvolvimento, anticoncepcional não modifica. Ou impede as suas consequências. Se o anticoncepcional impede as consequências da SOP, ele poderia ser considerado um tratamento. Mas será que ele atua dessa forma? Infelizmente não, né? Quais são as consequências de uma síndrome do ovário policístico não tratada? Se a mulher tem síndrome do ovário policístico e não sabe, ou não tem conhecimento sobre o tratamento e não trata da forma adequada, o que acontece? O principal fator de risco é o desenvolvimento do diabetes. Então, a resistência à insulina não tratada leva o desenvolvimento do diabetes. E a gente acabou de descobrir, né? Vocês acabaram de descobrir que o anticoncepcional piora isso. Então, ele não impede o desenvolvimento do diabetes, muito pelo contrário, ele faz com que você tenha maior tendência a desenvolver. A síndrome do ovário policístico também pode acarretar em problemas cardiovasculares, em problemas circulatórios, depressão, síndrome do pânico, transtornos alimentares como anorexia e bulimia, câncer de endométrio, e em nenhum desses o anticoncepcional age como prevenção. Então, o anticoncepcional não impede que a síndrome do ovário policístico
leve a problemas de saúde em decorrência da sua falta de tratamento. Ou seja, anticoncepcional não trata a SOP, não atua na causa, não muda o desenvolvimento e, por consequência, não melhora, não impede as consequências da síndrome do ovário policístico. Fator importante que a gente precisa dizer aqui. Vocês estão chocadas, né? Gente, vocês não me acompanhavam antes dessa live? Vocês são novas aqui? Conta aqui pra mim nos comentários há quanto tempo você me acompanha. Porque isso, gente, eu já falei e falo o tempo todo nas lives, né? Quem é nova, depois vai lá conhecer meu IGTV, assiste as lives que tem lá, pelo amor de Deus. Anticoncepcional não é tratamento para síndrome do ovário policístico. Eu falei que eu ia falar sobre a questão da mãe, né? Falando de genética, a minha mãe não tem SOP. Minha mãe não tem SOP, como que eu vou ter SOP? Muita gente se questiona em relação a isso. 2 fatores importantes para a gente levar em consideração. Primeiro, a síndrome do ovário policístico é uma doença relativamente nova. Então, ela veio, né, a ser descoberta, a ser estudada recentemente. Se a sua mãe, como a minha, tem mais de 50 anos, grande chance é de que na época dela nem se falava em síndrome do ovário policístico. Então, pode acontecer dela ser portadora da SOP, mas ela não ter tido o diagnóstico porque naquela época não era algo que se conhecia, que se estudava e que se falava. Segundo fato importante. Nossa, minha mãe é assim, um exemplo do que não fazer na alimentação, né? Vocês viram que ela já sofreu até bullying nesses stories. Eu faço bullying mesmo. Porque, a mulher não come salada, a mulher não come fruta, assim, top de bobagem. Tem uma baita dificuldade alimentar. Mas, se a gente vai parar para analisar como que era a alimentação antigamente, na época das nossas mães, tirando a minha, que é a exceção, eram mulheres que tinham um controle do estresse e ansiedade muito melhor do que o nosso. Elas não tinham vidas duplas e triplas, né? Não trabalhavam fora, ficavam mais em casa, cuidavam dos filhos. Não que isso seja tranquilo, né? Mas elas tinham um tratamento, né? Um controle de estresse e ansiedade melhor. Se dormia muito mais naquela época, porque não tinha celular, iPhone, né, rede social e tudo mais, as pessoas tinham um sono melhor e com certeza as mulheres consumiam mais comida saudável do que hoje em dia, porque o industrializado era caro, era difícil de ser encontrado e muitas pessoas não tinham acesso, então a alimentação delas era melhor. Como eu falei para vocês que a origem da SOP é algo genético, modulado pelos fatores ambientais, se a sua mãe tinha uma genética favorável para esse desenvolvimento, mas não foi exposta a esses fatores, ela pode não ter desenvolvido, mas a genética passou para você. E aí, uma vez que você foi exposta, provavelmente você desenvolveu, tá bom? E aí perguntaram aqui, né? E como trata, gente? Vocês já sabem que anticoncepcional não trata a SOP, mas como que a gente trata? A gente trata indo lá na raiz do problema. E, de novo, a gente não muda a nossa genética, né? Uma vez que você teve aí uma herança genética da sua família, isso vai perpetuar para sempre com você. Mas os fatores ambientais que estão envolvidos no desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, eles vão ser modificados de acordo com o seu comportamento. Então, quais são os pilares do tratamento da síndrome do ovário policístico? São 4. Alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e da ansiedade e melhora do sono. E ainda tem mais um que hoje em dia ganhou uma importância muito grande, que é a baixa exposição a disruptores endócrinos. O meu post aqui do feed sobre disruptores endócrinos foi polêmico. As pessoas ficaram indignadas em saber que a gente tem disruptor endócrino até na água que a gente bebe. Se é uma água de garrafa, de garrafão, a gente tem disruptor endócrino na pasta de dente que tem flúor. A gente tem disruptor endócrino na nossa maquiagem, no nosso protetor solar, no nosso batom, no nosso esmalte. Então, a gente tem contato com substâncias que estão no ambiente, nas coisas que a gente utiliza o tempo todo. E o que essas substâncias fazem? Elas fazem com que o nosso corpo produza hormônios de uma forma não padronizada. E esses disruptores endócrinos alteram o funcionamento dos hormônios que a gente produz. E hormônio, gente, é a base da síndrome do ovário policístico. A SOP não é uma doença do seu útero, a SOP não é uma doença do seu ovário. A síndrome do ovário policístico é uma doença endócrino-metabólica, é uma alteração hormonal que leva a efeitos metabólicos. Então, tudo que vai atuar na produção dos seus hormônios e na forma como eles são utilizados
pode desencadear o desenvolvimento não só da síndrome do ovário policístico, como também de outras doenças hormonais, como hipotiroidismo, tireoidite de Hashimoto, hiperplasia adrenal congênita não clássica, hiperprolactemia hipofisária. Tem uma série de doenças aí que são hormonais e que podem acontecer quando a pessoa é altamente exposta a esses fatores ambientais. Então, reforçando aqui quais são os 4, agora 5 pilares, né, do tratamento da SOP. A alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e da ansiedade, melhora do sono e baixa exposição a metais pesados, disruptores endócrinos, contaminantes ambientais como o BPA e outras substâncias que atuam modificando a nossa utilização e o nosso desenvolvimento hormonal. Até aqui, ok? Vocês entenderam? Tem muita gente chocada aí do outro lado? A Camis colocou aqui, essa doença vem pra matar aos poucos. Cá, eu vou discordar de você. Eu sou muito feliz em ter síndrome do ovário policístico e não ter doenças, não digo mais sérias, mas menos tratáveis. Então, eu sou 1000 vezes ter síndrome do ovário policístico do que ter Covid, que eu não sei como meu corpo vai se comportar. Eu sou 1 milhão de vezes ter síndrome do ovário policístico do que ter um câncer. Eu sou muito mais ter síndrome do ovário policístico do que ter síndrome de Down ou síndrome de Cushing, que não tem tratamento, a pessoa fica sintomática pro resto da vida. A síndrome do ovário policístico, gente, é uma doença, é uma síndrome, não tem cura, você vai ter que viver o resto da sua vida com ela. Só que ela é muito melhor do que uma série de outras doenças. Por quê? Ao contrário das síndromes que a gente conhece, a síndrome do ovário policístico ela pode se tornar completamente assintomática. O que isso quer dizer? Que você vai continuar sendo portadora da síndrome do ovário policístico, mas você pode ficar sem os sintomas da síndrome do ovário policístico, como eu estou hoje, como eu estive há alguns anos antes de engravidar do meu segundo filho. E o que é uma portadora da SOP assintomática? Os meus ciclos menstruais são regulares, eu não tenho cistos nos ovários e eu não tenho sintomas clínicos. O meu cabelo cresceu, as minhas entradas desapareceram, então eu não tenho mais entradas no cabelo como eu tinha antes. Eu não tenho mais a pele oleosa, eu não tenho acne, eu não tenho mais barba, ou seja, pelos no rosto e no corpo, porque eu tinha pelo no corpo inteiro. Embora eu continue sendo portadora da SOP. É correto eu dizer que eu não tenho mais a SOP? Não, eu tenho a SOP. E se eu errar de novo, se eu entrar num ciclo como eu entrei na gravidez do Tintim, com certeza absoluta esses sintomas vão aparecer de novo. E por que eu sei disso? Porque se eu saio de férias e fico, sei lá, 15 dias de férias comendo errado, sem fazer atividade física, a minha pele já vai denunciar que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu já vou ter acne, eu já vou ter, mas o meu cabelo vai começar a cair dependendo do tempo que eu demorar para voltar para minha rotina. Se eu passar por um período como foi o da gravidez, 9 meses sem fazer atividade física, comendo errado, comendo muito carboidrato, sem cuidar do sono, tendo estresse, tendo ansiedade, eu tenho certeza que os sintomas vão voltar tão piores, né, tanto ruins quanto ou piores do que eles voltaram quando o Tintim nasceu. Então, eu continuo sendo portadora, mas hoje eu sou completamente assintomática. E o que eu quero dizer pra vocês é que assim como eu consegui, vocês também podem, vocês também conseguem. Porque anticoncepcional não trata a SOP. Hoje você pode estar até tranquila, porque pra mim, gente, o anticoncepcional nunca foi suficiente pra cuidar do cabelo, da pele, da acne, do excesso de pelos. Eu continuava tendo todos esses sintomas usando anticoncepcional, mas tem mulheres que usam anticoncepcional e ele é o suficiente para os sintomas ficarem bloqueados, para os sintomas ficarem mascarados. Mas enquanto o seu sintoma está mascarado, a sua saúde está piorando. A sua resistência à insulina silenciosa pode estar te levando para um diabetes. E aí quando você for ver, já tá tarde demais. E é por isso, gente, por essas e outras, né, que eu abri essa semana o programa de combate à SOP, que é um novo programa, ele foi completamente remodulado para atender vocês, portadoras da síndrome do ovário policístico, que querem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. E o programa de combate à SOP, ele vem com uma novidade que, cara, as pessoas estão chocadas, né? Eu publiquei ontem nos stories o depoimento da Camila. Ela fez a inscrição na segunda-feira
E aí, na terça-feira, ela publicou lá no grupo que ela estava encantada com o que ela já tinha visto do programa. Ela assistiu 2 módulos do programa, ela ainda não teve contato com os profissionais, ela ainda não estava no grupo de alunas, e ela escreveu no grupo dizendo que ela estava simplesmente encantada porque pela primeira vez na vida ela estava entendendo o que ela tinha e como ela poderia fazer para não ter mais os sintomas que estavam incomodando ela. Então, olha só, o que é o Programa de Combate à SOP, né? O Programa de Combate à SOP é o programa mais completo e individual para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Quando você faz a inscrição no Programa de Combate à SOP, a primeira coisa que você recebe é uma solicitação de exames feita pela doutora Andressa, que é a nossa endócrino, para você fazer aí onde você mora, no laboratório da sua preferência, com o seu convênio médico, se você tiver convênio. Quem não tem convênio e não pode fazer exames, também não se preocupe, tá? A gente vai avaliar sinais, sintomas, queixas, históricos, exames passados. Mas quem tem convênio ou quem consegue fazer exames, vai receber em casa uma solicitação de exames para colher o exame no laboratório da sua preferência. Depois que você tiver esses exames, você vai passar em uma consulta com a doutora Andressa. Uma consulta individual, onde ela vai analisar todo o seu histórico e vai fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico da forma correta. Porque o diagnóstico da SOP, ele é de exclusão. A gente só consegue ter o diagnóstico da SOP se você excluir outras doenças que se manifestam como a SOP se manifesta. Então, você vai ter uma consulta com a doutora Andressa, ela vai avaliar todo o seu histórico, ela vai analisar os seus exames, ela vai te dar um feedback sobre esses exames e vai te mostrar tudo que tem ali nos exames que precisa ser melhorado. E depois dessa consulta com ela, você vai ter uma consulta online e individual comigo. Então, a gente já vai ter o seu diagnóstico, a gente já vai ter os seus exames, a gente já vai ter tudo, né, sobre o que precisa ser melhorado. E aí, eu vou entrar com a sua dieta, com as prescrições necessárias de suplementos, chás e fitoterápicos e vou te orientar sobre todos os pilares do tratamento da SOP. O que você precisa mudar, como você precisa mudar e, é claro, te dando um passo a passo para que essa mudança aconteça de forma efetiva e sem sofrimento, porque eu não quero ninguém sofrendo aqui para tratar a síndrome do ovário policístico. Esse tratamento pode ser muito mais simples e muito mais barato do que vocês imaginam, sem medicamentos e sem hormônios. Para aquela pessoa que precisa de um remédio, gente, que precisa de uma medicação, que já tentou de tudo e não deu certo, a doutora Andressa também vai poder fazer prescrições medicamentosas, porque vocês serão pacientes dela. Ela vai fazer uma consulta com você. Você vai ser paciente da doutora Andressa e paciente da doutora Carol, né? A minha paciente. Então, todas as prescrições necessárias serão feitas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que no programa de combate à SOP você fica 4 meses dentro de um grupo exclusivo de alunas. E, gente, são pouquíssimas vagas, tá? Porque é realmente um pacote premium para o melhor tratamento da síndrome do ovário policístico. E nesse grupo, o grupo vai acontecer pelo WhatsApp. Estaremos eu, a doutora Andressa e o Luiz, que é o nosso personal, é o personal trainer da equipe. E você será orientada nesse grupo sobre todas as suas dúvidas, sobre todas as suas dificuldades, sobre tudo que você tiver ali querendo colocar na rotina e não souber como, não souber de que forma fazer ou de que jeito colocar isso na rotina. O Luiz é nosso personal, a doutora Andressa é a nossa endócrino, eu sou a nutricionista, tá? No grupo terão os 3 profissionais, mais toda a minha equipe, para te ajudar com as suas dificuldades e para te ajudar a colocar tudo que você aprender em prática. Além disso, então, terceira coluna ali, você também tem acesso vitalício a todos os conteúdos do programa de combate à SOP. Os conteúdos do programa de combate à SOP somam mais de 100 aulas gravadas que você pode acessar da onde você estiver, sempre que você quiser, quantas vezes for necessário, de qualquer celular, iPad, tablet, computador, notebook, desde que esse dispositivo tenha acesso à internet, de qualquer lugar do mundo, tá? Então, no programa de combate à SOP, você pode participar de qualquer lugar do mundo se você tiver acesso à internet. E como você tá aqui nessa live, eu sei que você tem. Então, pode fazer parte do programa também. O acesso a todas essas aulas, gente, ele é vitalício.
Então, mesmo que acabem os 4 meses do programa, você continua com acesso a todo esse conteúdo e dentro da plataforma de aulas você continua com suporte. Então, se você assistir uma aula e tiver uma dúvida, se você for fazer alguma coisa e tiver uma dificuldade, se você assistir alguma coisa e não compreender o que precisa ser feito, você vai poder conversar comigo, com a doutora Andressa e com o Luiz através da plataforma, para sempre, tá? Muita gente aqui tá perguntando sobre o valor, né? E, gente, o valor pode ser parcelado em até 12 vezes. Gente, eu não me recordo agora. Ana, Gerson, alguém que tá aí assistindo, coloca aqui o valor da mensalidade, do valor das 12 prestações, por favor, porque eu não me lembro de cabeça. Mas se você tem um cartão de crédito, você pode fazer o parcelamento do valor em até 12 vezes no cartão de crédito. A gente também aceita o pagamento à vista, se for no boleto bancário, DOC ou transferência, depósito, e também no crédito em uma única parcela, se assim você quiser. Por favor, o Gerson colocou aqui, ó, 12 parcelas de R$ 194,56, ou R$ 1.997 à vista. Fazendo a sua inscrição hoje, você já entra imediatamente no grupo. O grupo já está pronto, já está formado, as alunas já estão lá comigo, com o Luiz e com a doutora Andressa. Com a Ana Vitória também, o pessoal da minha equipe. Você já tem acesso a todos os módulos. Gente, quando vocês entrarem lá na plataforma, todas as aulas estão liberadas. Tem aulas sobre os mais variados assuntos. Tem e-books de cardápios, sugestões de dietas, tem chás, suplementos fitoterápicos, e-book de suplementos, tem muito material lá que você já pode assistir agora mesmo, que você já pode fazer o download, é seu para sempre, tá tudo prontinho para te receber. E essa semana ainda você já recebe a solicitação dos exames para fazer os exames aí na sua cidade, no laboratório que você escolheu, né, no lugar ali onde você elegeu para fazer esses exames. Na próxima semana, então na semana que vem, a gente começa o nosso grupo no WhatsApp, né, efetivamente, e já começam os agendamentos, tanto com a doutora Andressa quanto comigo, tá bom? Como faz para se inscrever? Eu vi que tem um monte de gente aqui, né, querendo participar. O link de inscrição tá lá no link azul do meu perfil, tá? Então, terminou a live, você clica lá no link, né, na descrição da minha biografia. Clicou nesse link e você vai ser direcionada para uma página com vários botões. E o primeiro deles é o Programa de Combate à SOP, tá? Então, gente, esse programa completo de 4 meses, que inclui consulta, é o Programa de Combate à SOP. E tem mais uma novidade. Gente, olha só, a única forma de você fazer uma consulta online hoje comigo é através do Programa de Combate à SOP, tá? Eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão de que a partir do mês de setembro eu não faço mais consultas avulsas, ou seja, se você não é aluna do Programa de Combate à SOP, não tem como você fazer uma consulta comigo. Então, por N motivos, né, eu escolhi atender somente as pessoas, somente as mulheres que tiverem inscritas no Programa de Combate à SOP. E o Programa de Combate à SOP não está aberto o tempo todo, não é como o desafio de 30 dias que você pode se inscrever a qualquer momento. O Programa de Combate à SOP, ele tem turmas que não são quinzenais, não são mensais. A gente tem aí de 2 a no máximo 3 turmas por ano e eu não tenho a data ainda para uma próxima turma, tá? Então, a chance, a oportunidade é agora para você fazer essa consulta comigo, ganha a consulta da doutora Andressa e todo o nosso suporte aí por esse período de 4 meses, tá bom? Eu vi que tem gente aqui perguntando também do desafio. Nessa mesma página, gente, com botões, ali no link azul do meu perfil, onde tem o Programa de Combate à SOP, se você rolar a página para baixo, tem também os outros programas que eu tenho, tá? E aí, clicando no link de cada um deles, você recebe a informação do programa que você tem interesse. Então, tem os 30 dias contra a SOP, a maratona, o programa Ser Mãe, você consegue informações nesse mesmo link para todos eles, certo? Gente, muito, muito feliz com a turma que está se formando. Eu já tô conhecendo as meninas que estão lá inscritas, tá sendo muito bacana. Eu tenho certeza que quem entrar nessa turma não vai se arrepender, porque a gente criou tudo com muito amor, com muito carinho. A Gi perguntou, se for mãe e filha, Gi, qual que é a idade da sua filha? Porque dependendo da idade da sua filha, pode ser só você, nossa aluna, né? E aí o que você aprender
no programa e nas consultas, você pode replicar com ela na sua casa, né? Se ela for uma adolescente, uma pré-adolescente, que ainda depende dos seus cuidados. Agora, se ela for adulta e ela já tiver as próprias escolhas, né, e já cuidar ali da própria vida, aí seria interessante que as duas fizessem para ter realmente as duas consultas, tá bom? A consulta sua e a consulta dela. Então, pode participar sim. Se for mãe e filha, tem descontão? Não tem, Gi. Porque, como eu falei, né, são duas pessoas completamente diferentes, talvez, que tenham necessidades diferentes. A Gi falou 20 anos. Ah, Gi, eu acho que faz você, né? Entra você, se você não consegue fazer para vocês duas no momento, entra você, aprende e tenta replicar isso para ela. E aí, num segundo momento, ela pode fazer parte de uma nova turma, num segundo momento, se de repente ela não conseguir aí a melhora dos sintomas, tá bom? Gente, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida sobre o programa de combate à SOP? A gente ainda tem 5 minutinhos aqui antes do Instagram me tirar do ar, então eu consigo tirar as dúvidas de vocês sobre o programa, tá? Então deixa sua dúvida aqui pra mim. Deixa eu ver na caixinha se tem alguma dúvida. Tem muitas dúvidas aqui, mas sobre a síndrome do ovário policístico e não sobre o programa. Alguém tem? Ah, se vai salvar a live? Maria, não sei se essa live vai ficar salva. Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Quem fizer a inscrição do programa de combate à SOP vai ter essa live lá na plataforma. Todas as lives vão ficar disponíveis lá na plataforma de alunas, tá? Então, além dos vídeos, além das 100 aulas do programa, você também vai poder acessar as lives. Então, esse acesso é vitalício e você consegue acessar por lá, isso com certeza. Agora, se vai ficar aqui no Instagram e IGTV, eu não sei te dizer ainda, tá bom? Fico com medo de tratar e ficar grávida. Jana, você só engravida, amiga, se você, né, favorecer o seu corpo a isso. Então, não tenha medo, dá pra gente prevenir, sim, uma gravidez. Você não precisa do anticoncepcional para tratar, mas ele também não impede você de fazer esse tratamento. Então, se você usa anticoncepcional e quer continuar usando anticoncepcional como método contraceptivo, você pode continuar o seu anticoncepcional normalmente e tratar a SOP em paralelo, tá bom? Então, fica despreocupada porque ninguém é obrigado a engravidar para tratar a síndrome do ovário policístico. A Samantha falou, Carol, estou gostando muito do programa, estou ansiosa para a avaliação dos exames. Gente, é isso, quem já está no programa já está lá, né, a milhão, pronta para detonar a síndrome do ovário policístico antes de 2021 e passar o ano novo nas nuvens com controles, com sintomas controlados, sem cistos, com ciclos regulares. Tem muitas mulheres que tratam porque querem engravidar, mas tem muitas mulheres que tratam porque não querem os sintomas de fato. Então, se você tem síndrome do ovário policístico, gente, não tem programa melhor e mais completo e mais específico e mais individual do que o programa de combate à SOP, tá bom? A Rose falou, me inscrevi nos 30 dias contra a SOP, tomara que ajude. Sim, gente, para quem está no desafio, e para quem não consegue nesse momento entrar no programa de combate à SOP, o desafio também é um bom programa, né? Você fica 30 dias comigo e com o Luiz dentro do grupo, recebe um desafio por dia, tem acesso a algumas aulas, tem acesso vitalício a vários e-books, materiais de apoio, ferramentas. Então tem bastante coisa no desafio sim, tá bom? Então quem não consegue agora fazer parte do programa de combate à SOP, tá tudo bem se esse não é o seu momento. Entra no desafio, já começa a tratar a síndrome do ovário policístico desde agora. E aí, quando for o seu momento, eu tenho certeza que você vai estar lá no programa de combate à SOP, fazendo o seu melhor. E tem alguém aqui do desafio, né, gente? Quem tá aqui? Cadê minhas alunas do desafio 30 dias contra a SOP? A Maria, da turma 97, tá aqui. Minha turma 93, ó, foi-se embora, né? O pessoal nem me assiste mais. Já cansaram de ouvir minha voz. É tanto vídeo, é tanta aula, é tanto áudio naquele grupo, que o pessoal entra no grupo, eles não assistem mais as lives, sabe? Eles não aguentam mais me ouvir falar. Cadê as meninas do meu desafio aqui, gente? A Camila também fez o desafio 30 dias contra a SOP. Quem mais? Tem mais gente aqui do desafio? Programa de combate à SOP, turma 102. Não, Tchuca, você é do desafio 30 dias contra a SOP, turma 102, tá? Programa de combate à SOP tá na turma 13 agora, então não tem turma 102 do programa. A Ilma, da turma 87. A Arádia tá no programa de combate à SOP, né? A Arádia já tá lá no nosso grupo de alunas.
Ah, ela foi a Aradia, você fez o desafio 30 dias e agora tá no PCS, muito bem. A Dadai falou, como faz para participar? Olha só, tanto para o programa de combate à SOP quanto para o desafio de 30 dias, as informações estão lá no link azul do meu perfil, tá? Então, clicou no link azul do meu perfil, você vai ser direcionado para uma página cheia de botões, e aí cada botão representa um programa. Tem lá programa de combate à SOP, maratona de combate à SOP, desafio 30 dias contra a SOP, e aí você clica no link para ser direcionada para o lugar onde você vai ter as informações do programa que você quer participar, tá bom? Se você clicar nos 30 dias contra a SOP, quem te passa as informações do desafio sou eu mesma. Clicando no link do programa de combate à SOP, você vai ser direcionado para o nosso grupo VIP, por quê? A gente tem vagas limitadíssimas para o programa de combate à SOP, por ter todo esse cuidado individual. Então, a gente não consegue liberar um link para você só se inscrever. A gente tem que ir controlando bem a entrada dessas meninas no grupo para não extrapolar o número de vagas que a gente tem a capacidade de atender, tá bom? A Anges perguntou, o que inclui nos 30 dias contra a SOP? 30 dias com nutricionista e personal dentro do grupo de alunas, suporte ilimitado durante todo esse período, acesso vitalício a algumas aulas, e-books e materiais de apoio, um desafio por dia ao longo dos 30 dias, e é isso, né? E suporte para tirar suas dúvidas comigo e com o Luiz no grupo durante os 30 dias. Os 30 dias contra a SOP, gente, é nosso carro-chefe de tratamento da síndrome do ovário policístico. Ele existe há 3 anos, são mais de 11 mil alunas nos 30 dias contra a SOP. A gente tá agora na turma 104, que começa segunda-feira. Se você fizer a inscrição hoje, gente, o desafio 30 dias contra a SOP começa segunda. A gente tem pouquíssimas vagas para essa turma, mas tá rolando e você consegue já garantir a sua vaga para já começar na segunda-feira, tá bom? Todos os programas podem ser parcelados em até 12 vezes ou pagos à vista no boleto, por depósito ou uma vez no cartão de crédito, tá bom? Carol, eu amo seus desenhos do útero e dos ovários e essas pelúcias aí atrás de você, muito fofas. Ai, gente, vocês gostam da minha ovalinda? Ó, ela é o nosso mascote do programa de combate à SOP. Vou contar um segredo, ó. Quem tiver no programa de combate à SOP pode ganhar uma ovalinda de presente. Então, tô dando spoiler aí pra vocês de que tem ovalindas indo viajar o Brasil e o mundo todo aí para as nossas participantes do programa de combate à SOP. Então, quem tá inscrita, fique aguardando aí, porque você pode ganhar uma ovalinda como a minha, para lembrar você o tempo todo que quem manda na SOP somos nós. Então essa é a nossa hashtag. Dentro e fora do programa, gente, jamais esqueçam que quem manda na síndrome do ovário policístico somos nós. São as nossas atitudes, é o nosso comportamento, são os nossos hábitos e é tudo isso que vocês vão aprender em detalhes, em um passo a passo simples e prático lá no programa de combate à SOP, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Mais tarde, lá nos stories, eu vou contar uma novidade sobre as lives. Muita gente me perguntando, né? E as lives? Cadê as lives? Cadê as lives? Quando que vai ter live? Fiquei 1 mês aí sem fazer live, né? A minha última live foi dia 8 de agosto. Então, 1 mês e 10 dias sem fazer live aqui no Instagram. Mas vocês têm um poço de conteúdo no IGTV e no YouTube, né? De vídeos e lives que eu já gravei. E vem novidade aí sobre as lives que eu conto já lá nos stories, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Aliás, até a próxima não, até o nosso programa de combate à SOP, hein?